Se não está, só um segundo, se não está a coluna aqui, no requerimento aqui, pode passar? Não, já está no dele, está correto. No requerimento está correto. Por isso que depois Eu não disse que eu tive na versão, não está certo. Por isso Foi. que Correto. depois eu Inclusive, ele está assim. Mas aqui está. Aí está como se fosse por um. Mas no requerimento está. Não, o requerimento aí está correto. Só está aqui não, está tendo que fiscal. Aí depois ele fica achando bem, não se problema. Você quer dizer agora? Não. Foi. Começou minha versão. Na presença dos ilustres vereadores, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do 2º período legislativo. Peço aos senhores vereadores que assinem o livro de frequência. Bem alto, som da conversa. Não, lá em porque estava lá em Seis Novos, foi do Espírito. Estava lá e disseram, não tem que ser igual foi lá. Lá ainda é. Ele vai ser encontrar isso. Aí quem quiser vai falar. Ei, pode ir não. Muito muito bem. Submeto em votação a ata da 7ª sessão ordinária do 2º período legislativo. Quem tiver de acordo, permanecer sentado, quem discordar, se levanta os pronuncios. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário da mesa a proceder à leitura dos documentos. Tu vai ler tudo ou vai ler só? Vai ler tudo aí. Já aí, decreto, né? Decreto. Que já que ele está ordenado de uma
Bom dia. Leitura da pauta, decretos, leis e requerimentos de ofício. Ofício número 77/2020. Pedro Avelino, 15 de junho de 2020. Ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Hélio de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Pedro Avelino, assunto decreto. Venho através deste encaminhar decretos justificativas do porquê do mesmo decreto de número 101 de 2020. É o que temos ao momento, quando esperamos atendimento. Atenciosamente, Jair Cândido Rosário Filho, secretário de Administração. Não, esse é. Ofício número 081 de 2020, Pedro Avelino, 25 de junho de 2020, ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Hélio de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Pedro Avelino. Senhor presidente, venho através deste encaminhar as mensagens número 10 e 11 de 2020, referente a 10 de 2020, projeto de lei que altera a estrutura da Guarda Municipal. 11 de 2020, estabelece o Plano Municipal de Segurança Pública, sem regime de urgência urgentíssima. É o que temos ao momento, quando esperamos atendimento. Atenciosamente, Jailson Cândido do Rosário Filho, secretário de Administração. Ofício número 82 de 2020, Pedro Avelino, 25 de junho de 2020, ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Hélio, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, venho através deste encaminhar as mensagens do número 09 de 2020, referente que estabelece novas regras para remuneração do incentivo antes denominado PEMAC. É o que temos no momento, quando esperamos atendimento. Atenciosamente, Jair Cândido do Rosário Filho, secretário de Administração. Ofício número 83 de 2020, Pedro Avelino, RN, 26 de 6 de 2020. Senhoras e senhores vereadores, quero que prestem atenção nessa parte, porque tem algumas respostas de alguns vereadores. Quando vou dar continuidade aqui, resposta dos requerimentos, vereador, para a gente ficar ciente e a população. Excelentíssimo senhor presidente, venho através do presente expediente em resposta aos ofícios número 027 e 028, responder solicitações dos senhores vereadores. Requerimento número 025/2020. Estamos iniciando a realização de vários cursos através da nossa agência de emprego, dentre as quais incluiremos operadores de máquinas pesadas. Resposta ao requerimento do vereador Gilmar. Requerimento número 026/2020. Os impostos municipais pagos pelos estabelecimentos citados e o alvará de funcionamento, o qual já foi pago desse início do ano. Todavia, para o ano 2020, podemos enviar projetos reduzindo o valor. Essa resposta ao requerimento do vereador Estênio. Requerimento número 031/2020. Encaminhamos a esta casa um projeto de lei disciplinando as novas regras para pagamento da gratificação, estando cumprindo os pagamentos o tocante às regras anteriores. Essa é a resposta ao requerimento do vereador Francisco Hélio. Requerimento número 033/2020. Não temos recursos para a construção desse painel. Todavia, a informática disponível nos aparelhos celulares já conecta
toda a população do município, esclarecendo que o município de Peregrino atinge hoje 350 pontos, num total de 400, na avaliação do Ministério Público, estando no topo da lista dos melhores avaliados. Essa é a resposta ao requerimento do vereador Gilmar. Requerimento número 034/2020. O município aderiu ao Programa Federal Saúde na Hora, onde nossa UBS Centro está atendendo com a equipe completa até às 20h30, sendo mantido os plantões médicos finais de semana. Resposta ao requerimento do vereador Gilmar. Requerimento, ofício número 028/2020. Estamos cotados esses equipamentos para sua pronta aquisição. Resposta ao requerimento do vereador Marcos Filho. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para externar os nossos votos de elevada estima, consideração e apreço. José Alexandre Sobrinho, prefeito municipal. Ofício número 092/2020, pelo dia 17 de julho de 2020, ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Hélio de Araújo, presidente da Câmara de Pedro Avelino. Senhor presidente, venho através deste enviar o decreto número 0405, que tem a abertura de crédito extraordinário no orçamento do município de Pedro Avelino RN. Sem mais para o momento, atenciosamente, Jair Cândido do Rosário Filho, secretário municipal de Planejamento e Administração. Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, ofício número 100, Pedro Avelino, 20 de julho de 2020, ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Hélio de Araújo, presidente da Câmara Municipal. Assunto, receita corrente líquida, RCL, apurado do primeiro semestre de 2020. Senhor presidente, com o intuito de atender às determinações do Tribunal de Contas do Estado, TCE-RN, através do artigo 12 da Resolução número 011/2016, informamos o valor da receita corrente líquida, RCL, apurado no primeiro semestre de 2020, para apuração do percentual de despesas com pessoal por esse ente público. Período de apuração, primeiro semestre de 2020, valor 19.793.748,46. Eu acho que é esse o valor. Sem mais para o momento, atenciosamente, José Alexandre Sobrinho, prefeito municipal. Ofício número 102/2020, Pedro Avelino, 21 de julho de 2020, ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Hélio, presidente da Câmara Municipal de Pedro Avelino. Senhor presidente, após acusarmos o recebimento do ofício de número 032/2020, enviado da Câmara Municipal ao Poder Executivo, realizamos as correções solicitadas do conteúdo do projeto em anexo e estamos devolvendo o mesmo ao legislativo para deliberação do plenário. Sem mais para o momento, atenciosamente, José Jair Cândido do Rosário Filho, secretário municipal de Planejamento e Administração. Ofício número 106/2020, pela Avelino RN, 22 de julho de 2020, ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Hélio de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Pedro Avelino. Senhor presidente, venho através deste enviar a mensagem 012/2020, referente ao projeto de lei complementar que prorroga o programa de aposentadoria incentivada PAI do âmbito do município de Pedro Avelino RN. Sem mais para o momento, atenciosamente, Jair Cândido do Rosário Filho, secretário municipal de Planejamento e Administração. Prefeitura Municipal de Pedro Avelino,
Mensagem justificativa ao decreto número 104 de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário no orçamento do município de Pedro Avelino para o exercício 2020. Exercício 2020. Senhoras e senhores vereadores, acho que vocês têm esse projeto aí, essa mensagem. Querem que eu leia toda ou passe? Pode passar? Então, ok. Só ratificando aqui, mensagem justificativa ao decreto número 104 de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário no orçamento municipal de Pedro Avelino para o exercício 2020. José Alexandre Sobrinho, prefeito constitucional. Mensagem justificativa ao decreto Prefeitura Municipal de Pedro Avelino RM. Mensagem justificativa ao decreto número 105 de 30 de junho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário no orçamento do município de Pedro Avelino para o exercício 2020. É outro. Também, acho que Vossas Excelências querem que eu leia todo ou pode adiantar? Oi? Pode adiantar? Certo. José Alexandre Sobrinho, prefeito constitucional. Mensagem 09/2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o Ministério da Saúde alterou a forma de financiamento da atenção básica, estabelecendo novas regras para remuneração do incentivo antes denominado de Programa de Qualidade de Atenção Básica, PEMAC. Antes, os valores eram repassados através da FAB, traço fixo, que tinha como indicador a população do município, e PAB, variável, a qual tornava por base as ações desenvolvidas pelo município através de suas equipes. Com a nova sistemática, os recursos serão totalmente vinculados à produção, às equipes que integram a atenção básica do município. O programa Previne Brasil está vigente desde janeiro de 2020, através da portaria número 2979 GM/MS/2019. As regras valem para as equipes de saúde da família e equipes de atenção primária, conforme o anexo da portaria número 172 de 31 de janeiro de 2020. Dentro desse contexto, estamos revogando a antiga legislação que trata sobre o programa de gratificação de incentivo PEMAC, fixando novas diretrizes e critérios para que possamos se alinhar ao novo modelo constituído para a referida verba. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para externar votos de elevada estima, consideração e apreço, requerendo seja adotado regime de urgência urgentíssima na sua tramitação. Pedro Avelino, 24 de junho de 2020, José Alexandre Sobrinho, prefeito. Mensagem número 10, 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando um projeto de lei que altera a estrutura da Guarda Municipal, inserindo os cargos de ouvidor e corregedor, a fim
de que possamos implementar a estrutura exigida pela Lei Federal número 13.675/2018. Essas exigências são requisitos essenciais para que possamos habilitar o município na realização de convênios, um com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para aquisição de equipamentos e um outro com a Polícia Federal para fins de realizar a capacitação dos guardas municipais com vista aos usos das armas de fogo. Como bem sabem, a nossa gestão tem trilhado pelo caminho da estrutura da Guarda Municipal, a qual se constitui um patrimônio dos petrobrinenses, trazendo bons resultados para a segurança do nosso município, notadamente com a Lei Maria da Penha, ronda escolar, ronda da madrugada, ronda ostensiva durante o dia, dentre vários outros serviços. O Fundo Nacional de Segurança Pública possui recursos, financiamento das guardas municipais e projetos que vão de 400 mil a 1 milhão, cuja habilidade deverá ser protocolada até 31 de julho de 2020. Dessa maneira, precisamos da aprovação desta lei para ajustarmos a estrutura da guarda, não gerado aumento de despesas na medida em que esses cargos obrigatoriamente deverão ser ocupados pelo próprio guardas. Sem mais, para o momento, aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de elevada estima, consideração e apreço, requerendo, desde já, regime de urgência urgentíssimo na sua tramitação, sob pena de inviabilizar a habilitação do município. Pedro Abelino, 25 de junho de 2020, José Alexandre Sobrinho, prefeito municipal. Mensagem número 11/2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos encaminhando um projeto de lei que estabelece regras do Plano Municipal de Segurança Pública da forma preconizada pela Lei Federal número 13.675 de 2018. Essas exigências são requisitos essenciais para que possamos habilitar o município na realização de convênios com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para aquisição de equipamentos e um outro com a Polícia Federal para fim de realizar a capacitação dos guardas municipais com vistas aos usos de armas de fogo. Como bem sabe, a nossa gestão é alguma coisa. Como bem sabe, a nossa gestão tem trilhado pelo caminho da estrutura da Guarda Municipal, a qual se constitui um patrimônio dos petrobrinenses, trazendo bons resultados para a segurança do nosso município, notadamente com a Lei Maria da Penha, ronda escolar, ronda da madrugada, ronda ostensiva durante o dia, dentre vários outros serviços. O Fundo Nacional de Segurança Pública possui recursos para financiamento das guardas municipais de projetos que vão de 400 mil a 1 milhão, cuja habilitação deverá ser protocolada até 31 de julho de 2020. Dessa maneira, indispensável a exigência de um plano com a finalidade de traçar metas e objetivos para dar maior organização e agilidade na segurança municipal. Sem mais, para o momento, aproveitando o ensejo para externar nossos votos de elevada estima, consideração e apreço, requerendo desde já regime de urgência urgentíssimo na sua tramitação, sob pena de inviabilizar a habilitação do município pelo 25 de junho de 2020, Alexandre Sobrinho, prefeito municipal.
Mensagem número 12, 2020. Senhor Presidente, senhor vereadores, vimos por meio da presente mensagem encaminhar projeto de lei que amplia prazo de lei número 805/2020, mantendo assim as condições que permitem maior adesão dos professores, observando que devido ao Covid-19 isso não aconteceu dentro do estimado. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para externar nossos votos de elevada estima, consideração e apreço pelo Avelino, 22 de julho de 2020, José Alexandre Sutil, prefeito municipal. Mensagem, Prefeitura Municipal de Perobrina, RN, mensagem justificativa ao decreto número 101 de 29 de maio de 2020, que ele dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário no orçamento do município de Perobrina para o exercício de 2020. Isso aqui é o outro decreto que ele publicou. Vossas Excelências querem que eu leia todo ou pode adiantar? Não, isso aqui é sobre aquele decreto que ele publicou. Isso aqui é sobre os decretos que ele publica. Aí ele manda aqui para a Câmara, só para a gente ter acesso do que foi, entendeu? Entendeu? Isso aqui já foi decretado por ele, passou para cá. Então ele manda aqui para a Câmara só para a gente ter noção. Então, beleza. Aí depois só vai pegar na secretaria e ter mais esclarecimento sobre o decreto, que eu acho que todo decreto aí todo mundo está sabendo de que se trata. José Alexandre Sobrinho, prefeito constitucional. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, requerimento número 036/2020. Requer na forma regimental que ouvido e aprovado em plenário o nosso requerimento com pedido de urgência, requerendo que os projetos de lei número 02, 08, 09 e 010 de 2020, sendo todos de iniciativa do Executivo, que após estes serem lidos e apresentados ao plenário, sejam os projetos acima numerados dispensados dos trâmites das comissões e da segunda votação, sendo os mesmos encaminhados para a ordem do dia na mesma sessão que este requerimento venha a ser aprovado, sendo assim os projetos mencionados sejam votados nesta sessão. Esperamos contar com a compreensão e acessibilidade dos nossos ilustres pares. Sala das Sessões, plenário vereador José Antas Filho, Pedro Avelino, em 13 de julho de 2020, José Xavier Costa Júnior, Maria Gorete de Andrade Silva, Marcos Adriano Costa Filho, vereadores requerentes. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, requerimento número 037/2020, requeiro na forma regimental que ouvido e aprovado em plenário seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito em anexo cópia desta matéria, solicitando o mesmo que junto à Secretaria Municipal de Educação implante um programa educativo de rádio Educa Quarentena, através da FM Central 90.1. Programa este com o objetivo de oferecer aulas de biologia, português, matemática e outras disciplinas, com a certeza da acessibilidade dos nossos ilustres pares para a aprovação da matéria e compreensão do Executivo para o cumprimento desta solicitação. Sala das Sessões, plenário vereador José Antas Filho, Pedro Avelino, em 13 de julho de 2020. Gilmar Rodrigues de França, vereador requerente. Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, decreto número 101 de 29 de maio de 2020. Aí aqui é que é o decreto ainda, sabe, vereador Itamar? Aí aqui eu vou ler só o prefixo, que é: dispõe sobre a abertura de crédito extraordinária no orçamento do município de
Pedro Avelino para o exercício 2020 e da outras providências. Pedro Avelino, sim. Vocês querem que eu leia também aqui esse decreto? Que isso aqui já foi lido a mensagem. É o 101, é a mesma coisa, é só reforçando, né? Posso adiantar, né? Pode. E aí depois você não vai pegar ali dentro. Pedro Avelino, 29 de maio de 2020, José Alexandre Sobrinho, prefeito constitucional. O outro decreto, o decreto 104 de 29 de julho de 2020, dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário no orçamento do município de Pedro Avelino para os exercícios de 2020 e da outras providências. Pedro Avelino, RN, em 29 de junho de 2020, José Alexandre Sobrinho, prefeito constitucional. Decreto número 105, de 30 de junho de 2020, dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário no orçamento do município de Pedro Avelino para os exercícios 2020 e da outras providências. Também é o outro decreto, vereadores, que ele manda para cá só para a gente ter noção do que for decreto e depois vocês pegam na secretaria e podem fazer uma melhor análise. Pedro Avelino, em 30 de junho de 2020, José Alexandre Sobrinho, prefeito constitucional. Projeto de lei complementar número 02 de 2020 prorroga o programa de aposentadoria incentivada PAI no âmbito da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino RN e da outras providências. O prefeito municipal de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo das atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Fica prorrogado por mais 90 dias o programa de aposentadoria incentivada, visando efetivar a aposentadoria voluntária dos servidores do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do Norte, instituído pela Lei número 805/2020. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pedro Avelino RN, 22 de julho de 2020. José Alexandre Sobrinho, prefeito municipal. Prefeitura Municipal, Pedro Avelino, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 008/2020 dispõe sobre o incentivo de desempenho na atenção primária em saúde, APS, e da outras providências. Leio todo ou quer que adiante? Todo mundo já está sabendo ou quer que eu leia todo, senhor presidente? Não, o problema da saúde, hein? É o 08. Aí vai estar mais. Houve alguma mudança aí, mas foi também de acordo com a categoria. Por favor, vereador Amador, se tu pudesse pronunciar. Não, pronto, tá bom, pode. Não, para dar Assim mais vezes. Não, para dar explicação, porque já foi. Não? Então, tá bom. Pode entrar. Ok, então só para ratificar, projeto de lei número 008 de 2020 dispõe sobre o incentivo de desempenho na ação primária em saúde, APS, e da outras providências. Pedro Avelino, 10 de junho de 2020, José Alexandre Sobrinho, prefeito municipal.
Lailton? Não sei, porque no ofício. É um ofício aqui na Câmara, o projeto de lei. Foi 21 de julho. Esse diário aqui, sabe? Devolvendo e mandando aqui. Chegam. É isso aí, não. Aí eu acho que mandei o espaço, né? O projeto. Foi a resposta que mandou o projeto de volta. Aí tá aí o projeto aqui direito. E o que não Esse aí foi o primeiro, entendeu? Aí foi o número bem, vamos lá a redação lá. Então, vou pular isso aqui, vou falar isso. Você botou dois projetos ali para Para mostrar que ele veio, que ele foi, voltou, que ele colocar a cópia. Você não vai ter dito que aí eu tinha. Não, mas você sabe, eu não tenho. Vamos. Prefeitura Municipal de Pedro Lima, Gabinete do Prefeito, Projeto de Lei número 009/2020. Altera a redação do artigo 8 da Lei Municipal 766 da outras providências. Esse é o da Guarda Municipal. Adianto ou quero que eu leia todo? Todo mundo já tem, né? Vai voltar, não é criação de carro, né? Não, já tem. Vai criar o carro dentro da. É isso aqui. José Alexandre Sobrinho, Prefeito Municipal, 24 de junho de 2020. Projeto de Lei 010 institui o Plano Municipal de Segurança Pública e da outras providências. Também já foi lida aquela mesma coisa da Guarda Municipal. Peroglina, 23 de junho de 2020, José Alexandre Sobrinho, Prefeito Municipal. Pronto. Eu passo a palavra ao presidente dessa casa, Francisco Hélio. Dando seguimento, passamos ao pequeno expediente. A palavra está facultada aos ilustres vereadores. Senhor presidente, novos colegas vereadores, ouvintes da internet, eu só queria chamar a atenção aqui dos servidores que já estão em idade de aposentadoria, com relação à prorrogação do projeto de lei que incentivava a aposentadoria de servidores que já estão em idade. Então ela foi aprovada e agora está vindo uma lei complementar prorrogando por mais 90 dias, né? Como já disse aqui, é um projeto de
pelo que eu tive acesso a alguns projetos, ele é um dos melhores projetos que eu, assim, já, dos que eu vi, claro, pode ter outros, é um dos melhores projetos. Porque tem muita gente, não, colega de Marcos, às vezes está na idade de se aposentar, e aí, quando se aposenta, tem sua aposentadoria reduzida, né? Então, esse projeto, ele realmente estimula, não é? O servidor a se aposentar e o município contribuir com a parte que ele perdeu, né? Então, o percentual é de 80%, percentual significativo, né? Dizer mais uma vez, alertar para aquelas pessoas que querem, aqueles que estão realmente ainda se acham na idade de contribuir para o município, que continue trabalhando, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que reclamam e etc., mas é a vez, né, de alguns servidores, não sei se todos já têm conhecimento do projeto, mas é a vez de realmente aproveitar, porque a validade termina após a aprovação, a sanção do prefeito em 90 dias, né? E aí, na verdade, o servidor que opta por isso aí vai ter esse complemento até completar 75 anos de idade, né? Então, eu acho que isso aqui é fazer um alerta desse projeto, porque talvez tenha servidores ainda que não tenham conhecimento do projeto, e é um projeto de extrema relevância para quem realmente está na idade de se aposentar, porque acabou a validade, você não tem direito mais a recorrer ao benefício do município, né? Então ele vai ter a sua prorrogação por mais 90 dias, e aqueles que realmente desejam se aposentar, que já estão cansados, né? E não vou estimular aqui ninguém a se aposentar, porque aqueles que já estão cansados, aqueles que querem contribuir, que têm ainda força e energia, continue trabalhando pelo nosso município, né? E para encerrar só aqui, o requerimento do novo colega Gilmar, extremamente importante criar esse programa para educar, né? Um programa educativo para educar as famílias, o povo, né? A se prevenir contra essa pandemia que realmente está arrasando não só o Brasil, mas praticamente o mundo todo. É interessante que esse projeto, já que nós temos uma rádio aqui, seja implantado aqui no nosso município durante esse processo dessa pandemia. E mais projetos são interessantes, então, que projeto que a gente já discutiu bastante, como projeto de incentivo, e hoje vai ser votado, né? Então, incentivo ao setor da saúde, né? Que talvez não tenha sido aquilo que eles desejavam, mas foi o que foi discutido. Acredito que tenha sido bom, acredito, para ambas as partes. Talvez não fosse o que o servidor esperasse, né? Mas acho que contribuiu para 70% daquilo que ele desejava. Certo? Me permite uma parte? Pois não. Voltando aí sobre as aposentadorias. Vossa Excelência disse que não perde nada nesse caso. Não, tem uma perda de 20%, né? 80%. Tá entendendo? Então, é um projeto interessante. Até pessoas que eu tinha em mente, mas você sabe, a gente desse dessa pandemia, a gente não pode. Se a gente encontrar uma pessoa dessa, a gente diz: olha, tem esse projeto. Até algumas pessoas que eu vi que estavam em idade, se vocês quiserem, a gente não vai dizer aqui, às vezes até o povo tem medo, mas assim, é um projeto, é uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, que só quem pode desmanchar é ele, não é prefeito que desmancha. O município está fazendo a parte dele, e até eu acho muito bom o servidor esse projeto. Obrigado. Peço a palavra ao vice-presidente desta casa. A palavra está facultada ao vereador Marcos Filho. Aos colegas vereadores, público que nos assiste, a qual eu dou um bom dia. Gostaria de começar minhas palavras
falando de um requerimento que eu não pedi a esta casa, mas pedi ao deputado Armando Moraes, um requerimento que foi protocolado na primeira quinzena de julho e graças a Deus foi aprovado, que foi a recuperação das estradas que dão acesso a Pedro Avelino, a RN 104, que liga a BR-304 ao nosso município, e a RN 263, que liga Pedro Avelino ao Afonso Bezerra, e também o trecho da RN 263, que liga Afonso Bezerra no Gigos. Então foi um requerimento que eu pedi ao deputado, sabendo a situação dessas estradas que se encontram, visando a melhoria dos nossos munícipes que viajam por elas, e sabe que não é fácil, mas também sabia que era difícil de ser atendido, pois escuto muito, vejo muito jornais e ouvo rádios, e vi que o DR também disse que estava sem dinheiro algum para a recuperação de estradas, mas acho que por sorte, agradecendo a Deus, que uma semana após esse requerimento ter sido feito, o governo do estado lançou um programa de recuperação de estradas, a qual esses trechos estão inseridos neles. Então vamos torcer para que dê tudo certo e venha o melhor para o nosso município e nossos vizinhos. Também gostaria de dizer um acontecimento, uma coisa que eu fiquei bastante chateado, mas acredito que vai se resolver futuramente. Foi uma emenda que eu tenho conseguido com o deputado Armando, 70 mil, mas foi pelo deslize do Executivo, perdendo esta emenda este ano, uma emenda que vinha para a pavimentação, mas eu já sentei com o prefeito José Alexandre e próximo ano, se Deus quiser, vamos ser contemplados com o carro da saúde, a qual vamos solicitar do novo deputado Armando e garanto que vai atender nossos pedidos. Também hoje não poderia aqui deixar de parabenizar aos agricultores por seu dia, a vocês que trabalham em silêncio, lutam sem parar por melhorias, desde o preparo do solo até a colheita, muitos que são responsáveis pela geração de emprego e renda e construindo a grandeza do nosso povo. São vários profissionais do solo, pois plantam e empreendem um novo empreendimento. Então, parabéns a vocês, agricultores, pelo seu dia. E, diante de tudo, gostaria aqui de parabenizar o vereador Gilmar pelo seu requerimento e parabenizar os projetos de lei que vieram desta casa pelo Executivo. Então, essas eram as minhas palavras, um pequeno expediente de hoje e obrigado a todos vocês. Pela ordem, senhor presidente. A palavra está facultada ao vereador Itamar. Nobres colegas aqui presentes, o público que nos assiste nas redes sociais. Em primeiro lugar, senhor presidente, não podia deixar de falar do projeto do incentivo dos agentes de saúde que travaram uma batalha nessa casa com o projeto, mas a categoria acredito que entrou num acordo e hoje vai ser votado o projeto. Eu tinha certeza e tenho que ele merecia 100%, mas quem sou eu sozinho? O projeto veio do Executivo e a categoria acredito que se sentou com o Executivo e entraram num acordo. Mas merecia 100%, é isso que eu penso. E o que eu penso eu não volto atrás. Não poderia deixar de falar do requerimento do meu colega Gilmar Rodrigo, importantíssimo para o nosso município, porque todos da zona rural estão com o radinho ligado, escutando, muito de valor esse requerimento. E essa semana eu fui cobrado por um morador
da Araba. Eu acredito que a gestão deu uma esquecida na comunidade da Araba. A Araba é uma comunidade antiga, tem que ser respeitada. Ela precisa do poder público. Eu acredito que tem que ser olhado. Aquelas estradas acabadas e um trecho, vereador Gilmar, que nós conhecemos a Araba, não é nem muito longo, não é nem muito quilômetro, mas quilômetro já foi feito, né? Aí eu não entendo por que se o que está acontecendo, que estão deixando a Araba de lado, esquecendo. Eu acredito que tem que ser para todos. Foi assim que eu fui eleito e é para todos que eu estou aqui. Não é para meia dúzia, é para todos. Até no dia que terminar meu mandato. Senhor presidente, e deixar também a falar do projeto dessa aposentadoria, incentivo da aposentadoria, que o novo vereador Maduro falou, como o servidor estude, analise se está na hora, se chegou o momento, está aí o projeto que chegou. E eu não podia deixar aqui de esquecer o agricultor, porque eu tenho orgulho de ser agricultor. É aquele que está lá esquecido, no seu cantinho, casinha de talho, de tijolo, forno, pezinho da serra, vereador José Xavier. Que é quem produz para esse país enorme que é o Brasil. Parabenizar a todos os agricultores, de coração. Eram essas minhas palavras e muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, novos colegas vereadores, assistentes aqui presentes que muito nos honram, nossos internautas, quero ser bem rápido aí no pronunciamento sobre o projeto aí dos agentes. Como falou o vereador, não, mas são merecedores dos 100%, mas como o vereador falou, deve ter acontecido um acordo, não sei. Eu sei que pode contar com o meu voto, que eu assumi essa casa desde o primeiro mandato. Contra o povo eu não voto de forma alguma, então pode contar com o meu voto. Gostaria de parabenizar todos os agricultores do Brasil, do mundo, em especial da nossa cidade, Pedro Avelino, pelo seu dia, porque sou filho de agricultor, sou agricultor e já exerci a Secretaria de Agricultura desse município por 4 anos, tenho amizade com todos. Parabéns a todos pelo seu dia, muitos merecedores, os agricultores do nosso município, do Brasil e do mundo. Em relação ao requerimento 037/2020, onde eu requiro na forma regimental que eu vi de aprovar no plenário, seja enviado ao ofício, excelentíssimo prefeito municipal, em anexo cópia desta matéria, solicitando do mesmo que, junto à Secretaria Municipal de Educação, implante um programa educativo diário, Educa Quarentena, através da FM Central 90.1. Programa esse, como falou o vereador Maduro, ninguém mais experiente como professor, né, vereador professor, é a perca que esses alunos vêm tendo esse ano, que todo ano já existe a perda devido ao transporte, principalmente os da zona rural, que não é 100%. Imagine um ano desse, parado, sem aula, e isso já vai ter sido implantado desde o início dessa pandemia. A cidade de Serra Negra do Norte, ela foi destaque até no Jornal Nacional por esse projeto aqui, Serra Negra do Norte, aqui no Rio Grande do Norte. Isso é muito importante, porque pelo menos eu acho que a rádio abrange 90%, quase 100% do município, e os alunos estão lá atualizados, que eu não sei, não entendo. Gostaria que o vereador Maduro me informasse melhor como professor como é que vai ser a avaliação desse ano desses alunos nessa situação, vereador. Bom, tem agora
há uma previsão do governo do estado para voltar às aulas dia 17 de agosto, mas isso depende de todo o processo de leite de UTI, vagos, índice de transmissibilidade, uma série de coisas. Não acho que não é concreto, mas o governo trabalha para isso, mas já dizendo que de antemão vai depender dos índices de combate à pandemia. Não vai. Dia 17, ninguém está. Inclusive as escolas já estão se preparando para isso, né? Eu não sei como é que vai funcionar, se vai funcionar dividindo as turmas, porque não tem condições de funcionar, por exemplo, uma classe com 40 alunos, não pode. Então, se vai ser ter aquele. Quando uma turma está, 20 alunos estão em aula, 20 estão folgando, volta aqueles 20. Eu não sei como é que vai ser, mas eu acredito que não vai ser como antes. Vereador, e o que já ficou para trás, como é que vocês vão sancionar essa perda? Nós estamos há alguns meses já com as aulas remotas, atividades remotas, né? A gente, por exemplo, as atividades na rural, os alunos da zona rural, a gente manda as atividades, alguns dos assentamentos, a gente manda as atividades ficam na escola para que os alunos venham pegar, e tem alguns, por exemplo, assentamento que a gente manda por algumas pessoas para entregar aos alunos. Mas tem avaliação. E os alunos, a gente não avalia por nota isso aí, entendeu? É uma avaliação que deve ser contínua. Você vai avaliar o aluno pelo que ele está fazendo, mas é uma forma de não ficar parado. Eu não sei como é que vai realmente no final como é que vai ser, tá certo? Mas é uma forma do aluno não estar em casa sem fazer nada. Os alunos que têm acesso à internet, a gente posta as atividades, a gente encaminha as aulas, tira as dúvidas dos alunos que eles tiverem. Está funcionando desse jeito, claro, de forma precária, porque como dizem, aulas remotas. Obrigado pela parte, vereador. A nossa justificativa desse requerimento do quarentena, a nossa propositura justifica sem razão do momento de pandemia que estamos vivenciando, escolas fechadas, com o objetivo de levar a educação para os alunos que não têm acesso à internet, com as escolas fechadas e o acesso digital longe de ser uma realidade para boa parte da população. O rádio está se transformando num meio mais acessível de espalhar conhecimento, estimular a aprendizagem durante o período de isolamento. Diante do exposto, espero contar com o apoio e voto, com certeza, de todos os nossos colegas para que essa matéria seja aprovada. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. A palavra está facultada, vereador Gorete. Excelentíssimo presidente, nobres colegas aqui presentes, gostaria de parabenizar o nobre colega Gilmar pelo requerimento de suma importância e os requerimentos feitos pelo excelentíssimo, os projetos que foram feitos pelo nosso prefeito, né? Gostaria de pedir dispensa dos trâmites, que fosse votado em uma única só votação, né? O 002, 008, 009, que são projetos que já vêm, já era para ter sido votado, não foi ainda, né? Como esse 008, que a gente já viu 2 vezes para votar e não deu certo, mas graças a Deus agora entrou em acordo e vai ser votado hoje, né? Como o nobre colega falou, que não só o nobre colega, mas todos gostariam que fosse 100%. Só que não é possível, por quê? Porque isso aí é um incentivo que vem para a equipe, né? É um incentivo. E para você atingir um incentivo, você tem que ter ajuda. Como é que você vai ter ajuda? Como é que você vai atingir uma meta se você não tem como trabalhar? Então tem que ter como comprar insumos, tem que ter, tipo, vamos para a zona rural, tem que ter carros para eles ir. Se não tiver o carro suficiente, tem que locar carro. Tudo isso depende para você atingir aquela meta. Então, foi dado 70% e 30% para investir nessa meta que eles vão cumprir, né? Nosso presidente,
está incluído não no nosso requerimento todo esse projeto, não? Não. Não está incluído esse requerimento que dispensa não os trâmites feitos no meu nome, Gorete e... Tá, o Está todos os projetos? Tá, né? Tá todos, né? Tá bom. 002, Sei, 002. tô. Era essa a minha dúvida. Tá bom. 02, 08, 09, 10. Certo, tá bom. Era essa a minha dúvida. Primeiro, a segunda folha. E graças a Deus, teve essas adiações e foi incluída os agentes anemíacos que não estavam incluídos, né? O prefeito, porque eles fazem parte da equipe, mas eles não estavam incluídos no projeto. E com essa conversa, o prefeito incluiu eles. Graças a Deus, deu tudo certo agora, né? E gostaria de parabenizar a todos os agricultores, qual eu faço parte dessa classe, né? Filha de agricultora, e tenho muito orgulho em ser. Então, parabenizar a todos, viu? Bom dia, essas foram minhas palavras. Não requerimento? Maduro e Marquinhos? Assinou o requerimento? A palavra continua facultada, senhor Danilo. Senhor presidente, só por questão de ordem, eu esqueci aqui, posso fazer o esclarecimento? Eu gostaria que a assessoria dessa casa, a assessoria jurídica, ela tivesse mais um pouco de atividade quando fôssemos para a gente votar projeto de lei nessa casa. Porque a assessoria do nosso colega secretário externo vetou um projeto meu que era inconstitucional nessa casa. Chegou nem a vir para a votação. O nosso colega vereador Bruno, com a melhor intenção, colocou um projeto de lei onde a gente votou e hoje está servindo até de chamar a gente de besta, porque é inconstitucional e os funcionários hoje estão sendo prejudicados por isso. A gente votou por unanimidade aqui. Qual foi o projeto? O projeto de lei dos consignados. E hoje não é correto. A gente votou errado. Não, colega Gilmar? Olha, toda consulta feita ao setor jurídico vem parecer técnico. Ele orienta, votar ou não. É um parecer técnico que ele dá. Mas ele deu, a gente podia votar? Hein? Que era racional. A casa não pediu parecer técnico ao setor jurídico. Entendeu? Houve aqui vários projetos que consultaram a ele, e o seu foi um, e ele deu parecer, é uma opinião dele, que era inconstitucional quando há consulta, quando não há. Mas o dos consignados é constitucional. Vereador, Pois não, sério, não ia nem falar, mas o que acontece? O seu foi transcorrido em todos os trâmites, foi para as comissões, e o do vereador Bruno não foi, certo? E outro ponto, o que está acontecendo, que eu ouvi falar, é que no consignado, não sei se é verdade, as pessoas têm que ir na prefeitura, fazer a solicitação, certo? E dessa solicitação ela manda para o banco. Mas só que o banco, parece, algumas pessoas disseram que o banco fez uma coisa que não está descontando. Isso foi o que eu ouvi falar, não tenho prova, não sei se vocês ouviram falar nisso. Então o vereador Bruno não passou. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, da nossa parte, o seu projeto foi para as comissões, ok? Fato. O do vereador Bruno foi de urgência e urgentíssimo, sem comissões, sem avaliação, passado só pelo plenário, certo? Porque não era para ter sido. Era para ter passado, não era. Se um projeto de urgência urgentíssima. Não, presidente, só Não, sem saber o que está votando. A gente votou a coisa sabendo
Senado Federal, a Câmara Federal. Agora, eu não sei por que eu agradeço, as razões eu não sei. Agora, que é inconstitucional, não é. Isso é um negócio que requer esse momento de pandemia. Aqui na Câmara está funcionando, sim. Aqui na Câmara está funcionando, no Brasil sem problema nenhum. Então a gente deveria convocar a gerente do Bradesco, porque hoje o único concorda. Você sabe quem está sendo prejudicado? O funcionário. Porque se der a data do consignado dele, só um momento, a prefeitura não efetuar o pagamento, ele vai ser descontado na data, ele vai ficar pagando o juros. Se a prefeitura atrasar 3 meses, que nem a gerente me falou, e o prefeito acumulou 3 meses sem passar no banco, o funcionário, quem pagava o juros era a prefeitura. Vereador, você já está misturando as coisas. Você já... Não estou misturando. Tá. Você está misturando as coisas. Você está misturando as coisas. Você está misturando uma parte que o prefeito, segundo Vossa Excelência, não estava repassando os consignados. Você está misturando o projeto de lei, tá? Eu estou explicando. Está misturando o projeto de lei que o vereador Bruno colocou. Que não foi, tá? Vocês não estão entendendo a minha explicação. Pela urgência urgentíssima, e não foi pelas tramitações que ocorrem por causa dessa pandemia. Vereador Gilmar, o projeto que era para suspender 4 parcelas dos empréstimos, o Bradesco não aceitou o projeto que foi feito nessa casa, o prefeito sancionou, e o Bradesco não aceitou, porque nós ficamos com chacota, porque a cabeça dos funcionários foi uma perreira enorme, porque o Bradesco transformou os empréstimos deles para o Folha em pessoal, que é o antigo CDC. Corre um jogo, ligava gari, ligava professor, então disseram que o projeto da gente está ficando na rua mesmo como chacota. Foi jogado ai de mim, ai de Vossa Excelência, se tivesse votado contra, quem ia ficar ruim? Nós. Mas assim, a gerente alegou que nós fizemos errado, que tinha uma lei superior. Exatamente. Federal que desmanchava tudo que nós fizemos. Mas como se foi provado no Senado na Câmara, essa norma aí? Aí tudo que o vereador Gilmar está pedindo, convocar ela para ela dar explicação. Aí ela vai mostrar. Ele está errado, é o banco, né, gente? Porque está errado só ele, lá o banco, né, gente? Não. Só resumindo, Ela já passava para cada funcionário nobre, colega Marco Filho, era que nós estávamos errados. Aproveitemos. ela passa para mim, ela disse a mim, está aqui, ó. Você votou isso aqui? Agora ela vai por lá e fala, sabe por quê? Chega, eu votei. Agora, Vossa Excelência não pode ter dito, quem está errado é a senhora que está transformando os empréstimos consignados em empréstimo pessoal, que tem pessoas que não tem mais para fazer empréstimo pessoal. Não, colega, eu quero me responder que uma lei municipal não pode ser mais que uma estadual, nem uma estadual mais que uma federal. Quer dizer, resumindo o que eu estou dizendo, quem está sendo prejudicado é o funcionário, entendeu? A gente votou, o vereador votou com a melhor intenção. Agora, se se uma lei, a gente não pode votar, se não é só para jogar na plateia, para dizer que foi bom. Se a prefeita, ela disse, o prefeito acumulou 3 meses sem pagar aqui. O funcionário tinha nada a ver, que era descontado a ele que não repassava. Agora, se der a data do pagamento e o prefeito atrasar, o funcionário está descontado aqui na conta dele, pagando juros. É isso que eu estou dizendo, eu não estou fazendo do mundo, eu estou dizendo a verdade que ela disse. Mas a Assembleia aprovou isso. O mundo é muito meu amigo, vereador, pena que não está aqui, ele votou com a melhor intenção. Agora, se você jogar na plateia, meu amigo, aí eu tivesse votado contra você, qualquer um de nós. No Banco do Brasil está funcionando, não? Descontando, que o meu descontou. Senhor presidente, convoque ela aqui para ela esclarecer para a gente o que está acontecendo. Então é só o Bradesco. Eu acho sim, que não nem precisa convocar gerente. O Bradesco tem direito de entrar com inconstitucionalidade da lei. Quem vai decidir é a última instância, meu filho. É isso, precisa. O Bradesco tem direito de entrar na justiça pela inconstitucionalidade da lei.
É o Bradesco que tem que fazer isso. Mas enquanto eu não vier, então dá uma justificativa. Nós, quem está sendo prejudicado, caso o prefeito venha atrasar, se já o cara às vezes se pensa para pagar, se o prefeito pagar e ser descontado no dia do vencimento lá. É isso que eu estou explicando. Estou fazendo um muro, acho que o vereador condutor com a melhor intenção, agora sem qualidade. Entendeu? Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhores vereadores, internautas que nos assistem do Facebook, YouTube, eu vou falar um pouquinho aqui, tentar esclarecer sobre esse assunto que estava sendo discutido sobre os consignados. O que acontece ninguém aqui está passando por chacota, não, colega. Eu discordo dessa sua colocação. O que aconteceu foi o seguinte: nós aprovamos um projeto que dá direito, um projeto municipal, que dá direito aos funcionários públicos, tanto municipal como da Câmara, a suspender os consignados, coisas que o funcionário federal fez, está valendo, o funcionário estadual fez, está valendo, outros municípios fizeram, está valendo, a Câmara Municipal é o mesmo projeto, está funcionando, não está sendo descontado, apenas os funcionários da Prefeitura que estão sendo descontados. Então, cabe, nossa parte a gente fez, cabe ao setor jurídico da Prefeitura tomar essa providência. Os funcionários municipais procurar o setor jurídico da Prefeitura que eles vão resolver. Isso é uma lei municipal. Banco nenhum tem moral para isso, não. Porque então o pessoal não está recebendo a orientação devida para procurar a pessoa certa para ir lá no banco. Aí a Prefeitura tem advogado para isso, entendeu? Mas que a gente aqui, a gente fez o nosso papel, entendeu? E isso é válido em todo o Brasil, está sendo válido em todo o Brasil. Inclusive aqui na Câmara a gente está suspenso pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil não fez nenhuma represália, está obedecendo o projeto municipal, a lei municipal criada por essa casa. Pois não, eu fiz o requerimento, aqui com a Dailton levou e o meu foi suspenso. Pois é, então não existe a coisa de funcionário que tem que procurar o setor jurídico da Prefeitura e saber o motivo, onde é que essa gerente tem mais moral do que uma lei municipal. E aí, meu amigo, é brincadeira. Entra na justiça. Pois é. Então, eu queria aqui falar um pouquinho desse projeto do Executivo, do 008, onde não é nem do projeto, eu vou falar da minha emenda, o motivo que eu retirei a minha emenda, porque quando o projeto foi para ser votado, eu fui procurado pela categoria e pediu para eu fazer uma emenda para que os 100% do dinheiro que é repassado e vem para o incentivo dos profissionais fosse 100% para os profissionais. Eu fiz a emenda do jeito que eles pediram, baseado nas portarias de 2008, 2010, 2018 e 2020, que todas diz que o incentivo realmente é dos profissionais de saúde. Mas os vereadores aqui chamaram a categoria para conversar e eles foram sensíveis, tiraram algumas coisas do texto da minha emenda, cederam algumas coisas, depois se reuniram com o prefeito, também cederam. Então, por isso que eu quero justificar a retirada da minha emenda.
porque não foi todos, alguns discordaram e outros concordaram. Então, eu fiz a minha parte, atendi o pedido deles, mas infelizmente teve uns que discordaram, então o prefeito terminou fazendo o projeto do jeito que ele queria, combinado com a categoria. Então, era isso que eu queria esclarecer. Não tendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, vereador Estênio. Então, passamos ao grande expediente. No grande expediente não se encontra ninguém inscrito, passamos à ordem do dia. Submeto em votação o requerimento número 036/2020, que requer a dispensa dos trâmites regimentais para os projetos de lei número 02, 08, 09 e 010/2020, de autoria dos vereadores Maria Gorete, José Xavier e Marcos Filho. Quem tiver de acordo permanece sentado, quem discordar que se levanta os pronuncios. Aprovado por unanimidade. Submeto em votação o requerimento 037/2020, de autoria do vereador Gilmar Rodrigues. Quem tiver de acordo permanece sentado, quem discordar que se levanta os pronuncios. Aprovado por unanimidade. Considerando a aprovação do requerimento 086/2020, aprovado por esta Casa em plenário, submeto em votação o projeto de lei complementar 02/2020, que prorroga o programa de aposentadoria incentivada do Executivo, de iniciativa do Executivo. Quem tiver de acordo permanecer sentado, quem discordar que se levante e os pronuncie. Aprovado por unanimidade. Submeto em votação conforme requerimento 0036/2020, submeto em votação o projeto de lei número 008/2020, que dispõe sobre o incentivo de desempenho à atenção primária em saúde, APC, de iniciativa do Executivo. Quem tiver de acordo, permaneça sentado, quem discordar que se levanta os pronuncios. Aprovado por unanimidade. Em cumprimento também ao requerimento 036/2020, submeto em votação o projeto de lei número 009/2020, que altera a redação do artigo 8º da Lei Municipal número 766/2018, de iniciativa do Executivo. Quem tiver de acordo, permaneça sentado, quem discordar que se levanta os pronuncios. Aprovado por unanimidade. Cumprindo também o requerimento 036/2020, submeto em votação o projeto de lei número 010/2020, que institui o Plano Municipal de Segurança Pública de iniciativa do Executivo. Quem tiver de acordo, permaneça sentado, quem discordar que se levante os pronuncie. Aprovado por unanimidade, todos em uma única votação. Nada mais havendo até o TAI, encerra a presente sessão e a próxima sessão vai depender desta bendita pandemia. Se for necessário, a qualquer momento a gente voltaremos. A sessão está